Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versos de número 1 a 15, diz assim a palavra do nosso Senhor. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido o homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez, rogando a iluminação do Santo Espírito do Senhor, para que nós entendamos aquilo que acabamos de ler e sejamos edificados pela sua palavra. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome, tua palavra dura para sempre, o teu reino jamais, jamais terá fim. Eis-nos aqui diante, Senhor, da Sagrada Escritura, e neste momento, nós que acabamos de ler uma passagem dela, rogamos ao Senhor que o mesmo Espírito que a inspirou nos ilumine agora, traga iluminação, para que entendamos e sejamos edificados por Ti. Senhor, que nesta noite todos nós ouçamos a Tua voz por intermédio da Tua palavra e por ela cresçamos mais um pouco em nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, aquele que foi entregue e moído pelos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, se há um tema com o qual, como crentes, nós estamos familiarizados, este é o tema da salvação. Concordam? Sim, porque esse é um conceito fundamental e precioso à nossa fé. Faz parte das crenças centrais do cristianismo. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Devido ao pecado original, todos nós estávamos sujeitos à ira de Deus e, portanto, necessitávamos de salvação. E Deus a providenciou pela sua graça em Cristo Jesus. Acontece, irmãos, no entanto, que às vezes aquilo que nos é familiar vai perdendo a sua profundidade com o tempo. Por abordarmos o tema de forma repetitiva, é possível que o seu significado se torne um pouco enfraquecido em nossa percepção. Entendam, por gentileza, o que eu estou afirmando aqui. Nós vamos nos acostumando a falar de salvação, quase que como um jargão, sem entender realmente o que significa. Claro, nós sabemos e cremos, como cristãos, que Jesus nos salvou. Nós confessamos que nele nós fomos salvos da ira vindoura. Mas como isso foi feito, irmãos? O que Jesus teve de enfrentar para nos salvar? O que foi feito para que a nossa salvação acontecesse? Ou,
para recorrer à pergunta que dá tema ao nosso sermão de hoje: o que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus fez para nos salvar? Bem, embora o texto de hoje, evidentemente, não ofereça todas as respostas, nele nós encontramos ao menos duas delas. Exatamente isso que eu acabo de dizer aos irmãos. Esse relato aqui de Marcos, capítulo 15, do julgamento de Jesus perante Pilatos, ajuda-nos a entender o que Jesus fez para nos salvar, ou ao menos duas coisas que ele fez para nos salvar. E é sobre essas coisas que nós vamos falar nesta noite, sobre essas duas lições, sobre essas duas verdades que Marcos nos ensina aqui. A começar pela seguinte, a primeira da noite: para nos salvar, Jesus se sujeitou em silêncio à vontade do Pai. Primeira lição que Marcos nos ensina aqui: para nos salvar, Jesus se sujeitou em silêncio à vontade do Pai. São os versos 1 a 5, irmãos, que nos ensinam isso, e nós vamos ver como a partir de agora. Inicialmente, contextualizando essa nossa passagem. Se os irmãos bem se lembram, e eu espero que sim, este é o segundo julgamento pelo qual passa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós vimos em nossa última mensagem, antes desse encontro aqui com Pilatos, Jesus já havia sido julgado no tribunal dos líderes religiosos. Estão lembrados? Já havia passado pelo tribunal do Sinédrio. E sob qual acusação? Blasfêmia. Estão lembrados, irmãos? Foi a conclusão a que chegaram os líderes religiosos quando ouviram Jesus confessar ser ele o Cristo, o Filho do Deus bendito. Então agora, nós somos apresentados, vejam, a um segundo julgamento. E notem que as coisas mudam de um tribunal judaico para um tribunal romano. É o que Marcos nos conta a partir do verso 1 da nossa passagem. Por favor, volte os olhos comigo para o verso 1 do capítulo 15 para que nós vejamos isso. Marcos diz: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Reparem, irmãos, no início da sexta-feira, bem cedinho, diz Marcos que a Corte Suprema dos Judeus leva o nosso mestre a Pilatos. Ou seja, leva o nosso Senhor à autoridade romana daquela região, ao pretor romano, ao governador romano da Judéia. E vejam, isso tem explicação. É que os romanos, irmãos, que tinham o controle daquela região, que imperavam sobre os judeus, não permitiam que povos sob o seu domínio exercessem a pena de morte. Somente Roma tinha esse direito. Somente Roma detinha esse poder. Somente Roma poderia condenar alguém à morte sob o seu domínio, nos territórios sobre os quais Roma imperava. Então, como os líderes judeus já estavam determinados a executar Jesus, eles tiveram que buscar a concordância do Império Romano. Tiveram que buscar a sentença em tribunal romano. Somente assim a execução do nosso Senhor poderia acontecer. Mas é claro que para esses líderes religiosos havia um problema. Não era possível que Roma chegasse ao veredito de morte em relação a Jesus com as mesmas acusações que o Sinédrio apresentava. Isto é, a blasfêmia, irmãos, não era um crime que Roma puniria. Na verdade, nem mesmo um crime com o qual Roma se importava. Por isso, diante dos romanos, a acusação tinha que ser outra. E é o que o evangelista Lucas nos conta lá no capítulo 23 do seu evangelho. Esses líderes, de fato, mudam a denúncia. Se para eles Jesus haveria de ser condenado por blasfêmia, a Pilatos eles passam a acusar o Senhor de rebelião política.
É o que nós lemos lá em Lucas 23. Eles passaram a acusá-lo, diz o evangelista, dizendo o seguinte: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo os cidadãos de pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. É evidente, irmãos, que isso sim traria preocupação do império. Vejam, um homem pregando ser rei, um outro rei além do imperador, alguém que prega contra os impostos pagos a Roma. Então, notem que esse tipo de acusação certamente chamaria a atenção do Império Romano. É por isso que nós vemos Jesus ser interrogado por Pilatos agora. Porque os líderes religiosos o levaram até aquele tribunal, o acusando disso. Aliás, é somente assim, irmãos, que nós passamos a entender a pergunta que Pilatos, então, neste interrogatório, lhe dirige. Vejam comigo o verso de número 2. Qual é a pergunta que Pilatos faz ao nosso Senhor? Diz Marcos: Pilatos o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Reparem, irmãos, que Pilatos quer saber se realmente a acusação dos líderes de Israel tem fundamento. Afinal, não se pode condenar o inocente à morte. Então Pilatos passa a interrogar Jesus. É como se ele perguntasse ao nosso Senhor aqui, e nós não sabemos exatamente se com zombaria ou se com sinceridade: é isso mesmo, cidadão? É assim como dizem os teus acusadores? Você é de fato o rei dos judeus? E vejam que Jesus se limita a dizer apenas o seguinte, verso de número 2: tu o dizes. Irmãos, essa resposta breve aqui de Jesus é curiosa. Percebam, Jesus não nega, evidentemente, que ele seja o rei. Mas a sua resposta sugere que o seu conceito do que significa ser rei difere do conceito de Pilatos. O evangelista João nos diz o porquê. É que Jesus é rei, mas não de um reino deste mundo. É que o seu reinado não é deste mundo. Ao contrário dos reis deste mundo, o reinado de Jesus é diferente. Fato é, irmãos, que os líderes religiosos aproveitam aquela situação para acusar o nosso Salvador de muitas outras coisas. Vejam comigo o verso de número 3. Então, diz Marcos, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Vejam, as acusações falsas se acumulam. Jesus é acusado aqui de ser um rebelde, alguém que prega contra Roma. As acusações vão se acumulando e fazem com que Pilatos o interrogue outra vez. Verso de número 4. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas não, irmãos, Jesus não tem mais nada a dizer. Ele se recusa a responder ou a se defender. Os irmãos estão lembrados? Ele é o servo sofredor profetizado por Isaías. Nós fizemos a leitura do capítulo 53 de Isaías mais cedo e vimos, ele é aquele que diante da opressão e da humilhação não abre a boca. Ele é a ovelha muda perante os seus tosquiadores. E é o que vemos no 5º verso. Marcos diz, vejam comigo, Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. É compreensível a admiração de Pilatos, não é? Pensem comigo. Como pode alguém ser duramente acusado de um crime tido em alta conta pelo Império Romano e ainda assim não se defender? Como pode alguém se portar desse modo, irmãos, com mansidão diante daqueles que o acusam de um dos crimes mais perigosos aos olhos do Império? Pilatos se admira, Jesus não diz nada. Pilatos se admira, Jesus não se defende. Há algo diferente naquele homem. E de fato, irmãos, como rei, Jesus poderia ter reivindicado a intervenção celestial naquele mesmo momento.
Ele podia dar facilmente um fim a tudo aquilo, mas é o que ele faz? Foi o que ele fez? Sendo o rei dos judeus, irmãos, ele se sujeitou em silêncio aos planos do Pai. Mesmo tendo todo o poder e direitos reais, ele se entregou às mãos soberanas do Pai. Submeteu-se voluntariamente à vontade do Pai. Voluntariamente levou adiante a sua missão de salvação planejada na eternidade. E é assim, queridos, que aqui Marcos nos ensina a primeira lição desta noite. Para nos salvar, Jesus se sujeitou em silêncio à vontade do Pai. Para nos salvar, Jesus se sujeitou em silêncio à vontade do Pai. Sabem, irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? Sabem de que modo essa primeira verdade se aplica a nós hoje? Bom, em primeiro lugar, vejam comigo o grande amor com que fomos amados, não é? Que grande amor, irmãos! Sendo o Rei sobre tudo e todos, Jesus escolheu levar adiante o seu sofrimento para salvar a mim e a você. Escolheu consumar a nossa salvação em obediência e glória ao Pai. Vejam, meus irmãos, com que grande amor nós fomos amados. Ele suportou as mais ferrenhas e mentirosas acusações para que a nossa salvação fosse possível, para que a nossa salvação se tornasse realidade. E a pergunta que eu faço aos irmãos diante disso é: e nós? Será que o temos amado, irmãos? Em gratidão, será que temos devotado o nosso amor àquele que nos amou primeiro? Quem é que ama Jesus? Ele mesmo nos ensinou. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É isso que nós temos feito, irmãos. Em gratidão a este grande amor com que fomos amados, nós temos amado o nosso Senhor, fazendo a sua vontade, guardando os seus mandamentos, obedecendo sua palavra. Vejam, reparem que esse é um primeiro tipo de reflexão que nós precisamos fazer aqui. Mas ainda há mais aplicações aqui. Nós poderíamos tirar outras lições dessa primeira verdade para a nossa vida aqui. Porque notem, por outro lado, que aqui nós também aprendemos sobre a necessidade de sofrer como Jesus sofreu. Isto é, sofrer com paciência. Sofrer as injustiças em silêncio, não importando as consequências. Entendam o que eu digo, irmãos. O que eu estou dizendo é que aqui Jesus também nos ensina que há momentos em que o silêncio é a melhor resposta que podemos oferecer às ofensas e às acusações a que estamos sujeitos neste mundo. É o que seu exemplo nos mostra aqui, irmãos. Em silêncio, como ele fez, nós devemos sempre nos sujeitar à vontade do Pai. Em vez de procurar revidar, responder à altura, caçar confusão, encrenca, a melhor coisa a fazer quando somos injustiçados, Jesus nos mostra aqui. Com silêncio nos sujeitar à vontade de Deus. Deixar a causa nas mãos do Senhor. Confiar no controle soberano do Senhor. E aí, eu não posso deixar de te perguntar: você já foi acusado injustamente? Já foi caluniado? Já se sentiu acuado pelas falsas acusações de alguém? Já foi difamado por coisas que nunca disse e nunca fez? Pois bem, aprenda com Jesus aqui, meu irmão, minha irmã. Mesmo tendo todos os direitos, ele se entregou às mãos soberanas do Pai, sofreu em silêncio, com paciência. Siga o seu exemplo, siga o seu caminho e descanse na soberania do Senhor.
Primeira lição: para nos salvar, Jesus se sujeitou em silêncio à vontade do Pai. Essa é a primeira verdade da noite. Mas não é a única. Eu disse que seriam duas, né? Então vamos aprender agora a segunda. Vamos à segunda verdade desta noite. A segunda lição da noite é a seguinte: para nos salvar, Jesus foi condenado em nosso lugar. Para nos salvar, Jesus foi condenado em nosso lugar. Marcos nos ensina isso, irmãos, nos versos 6 a 15, e é para eles que nós vamos olhar agora. Reparem, por exemplo, que no 6º verso, Marcos conta a respeito de um costume romano naqueles dias de festa de Páscoa. Vamos nos lembrar, aqui nós estamos na ocasião da Páscoa. Jesus está sendo entregue na Páscoa. A sua última refeição, a sua última ceia foi uma refeição de Páscoa. São dias de Páscoa, dias de celebração, dias de festa em Jerusalém. Judeus de todas as partes do mundo vão para lá, onde está o templo, celebrar a Páscoa do Senhor. E havia um costume específico nesses dias. Vejam comigo que costume era esse, no verso de número 6. Por favor, volte os olhos comigo para o 6º verso. Marcos conta a respeito desse costume. Aqui nós lemos o seguinte: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Vejam, isso não é algo assim tão distante de nós, irmãos. Lembre-se, por exemplo, que aqui no nosso país, no Brasil, nós temos o tal do indulto natalino, o indulto de Natal. Todo final de ano, pode o presidente da República perdoar a pena de condenados que cumpram certos requisitos. Os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito dessa parte da nossa Constituição, não é? Desse dispositivo constitucional. Pois bem, vejam que não é algo novo, portanto. Os romanos já faziam coisa semelhante lá na Judéia. Em toda ocasião de festa de Páscoa, eles soltavam um prisioneiro. Bom, e muito provavelmente esse era um costume que Pilatos odiava. Por quê? Porque as fontes históricas, irmãos, deixam claro que Pilatos não gostava nem um pouco dos judeus. Mas acontece que a multidão começou a pedir a ele que esse costume fosse seguido. Marcos diz isso no verso de número 8. Vejam comigo o verso 8º. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Ou seja, começou a pedir a Pilatos que ele soltasse um preso. E o curioso é que agora, naquele julgamento de Jesus, aquele costume, de fato, poderia ser vantajoso a Pilatos. Poderia ser vantajoso ao governador romano. E vamos entender juntos o porquê. Porque recorrendo a essa prática, irmãos, a esse costume, Pilatos teria a oportunidade de libertar Jesus sem ter que fazer um julgamento. Porque Marcos contará aqui nesta passagem, lá no verso de número 10, que Pilatos bem percebia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. É o que Marcos diz no verso de número 10, ou seja, Pilatos não via motivos suficientes para condenar o nosso Senhor. Ele sabia que aquilo era coisa dos líderes religiosos. Então, talvez ele confiasse que o povo escolheria libertar Jesus, um homem inocente, e por isso ele assente ao pedido da multidão. Ele dá ao povo aquilo que o povo pediu. Ele recorre àquele costume dos dias de Páscoa. Aí a pergunta que ele faz no verso de número 9 é: então quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Isto é, com um certo tom de desprezo, a pergunta que Pilatos faz aqui é: vocês querem que eu solte Jesus, então? Notem, essa era a chance, irmãos, que Pilatos tinha de acabar com tudo aquilo, de libertar Jesus, que para ele não tinha culpa, que o tinha deixado admirado por não responder às acusações. Mas como é que a multidão responde? É por Jesus que a multidão pede? Não por Jesus, mas pela soltura de Barrabás. Diz Marcos que os líderes religiosos, os sacerdotes, começam a incitar a multidão, a influenciar a multidão, para que a multidão peça por Barrabás e não
por Jesus. Reparem, irmãos, essa não parece ser a resposta esperada por Pilatos. Porque realmente, queridos, o contraste entre Jesus e Barrabás era muito grande. Marcos nos ajuda a entender no verso de número 7. Veja comigo o 7º verso. Volte os olhos comigo para o 7º verso. Quem era Barrabás? Havia um homem chamado Barrabás, diz Marcos, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Reparem, Barrabás era claramente um rebelde. Marcos o identifica como alguém envolvido em revolta, em sedição. Alguém que foi preso por estar envolvido com um homicídio. Era, portanto, um assassino. E vamos entender isso aqui. Muito provavelmente, irmãos, Barrabás era membro de um dos grupos judaicos que lutavam contra a dominação romana. Ou seja, para que a gente entenda, vamos chamar Barrabás aqui de uma espécie de terrorista judeu. Um rebelde. Então talvez Pilatos julgue que entre os dois, entre Jesus e Barrabás, o povo escolherá Jesus. Afinal de contas, entre alguém manso, que sequer responde às acusações de que é alvo, e um rebelde violento, não parece haver muita dúvida, não é? Escolham o seu rei, ele diz à multidão. Mas o fato, irmãos, é que Pilatos havia subestimado o ódio dos sacerdotes por Jesus. Os sacerdotes não iam deixar que o governador romano frustrasse a decisão que eles já haviam tomado em relação à morte de Jesus. Eles incitam a multidão grita por Barrabás, e aí Pilatos, numa ação tanto quanto perdida, não é? Desorientada, pergunta, mas o que eu farei? Verso de número 12. Deste a quem chamais o rei dos judeus? E o povo diz, crucifica-o. Que mal fez ele, diz Pilatos, e o povo grita cada vez mais, diz Marcos, crucifica-o. E assim, irmãos, querendo conter a multidão, agradar a multidão, Pilatos solta Barrabás e após mandar açoitar Jesus, verso 15, ele o entrega para ser crucificado. Sabem, queridos, algo interessante aqui. Porque se os irmãos prestaram atenção, e eu espero que sim, por favor, prestem atenção nisso. Viram que no final das contas, o culpado foi solto e o inocente condenado. O grande assassino foi libertado e aquele que não cometeu pecado permaneceu preso. Jesus, o justo, foi condenado no lugar de Barrabás, o criminoso. Agora, só por alguns instantes, imaginem comigo, como não deve ter sido aquele dia para o rebelde Barrabás. Ele acorda com um profundo sentimento de desesperança, sabe que está condenado à morte. Aliás, dizem os estudiosos que os dois malfeitores que serão crucificados ao lado de Jesus, muito provavelmente estavam envolvidos na revolta de Barrabás, ou na revolta em que Barrabás também estava envolvido. Era para ele estar ali no lugar do Senhor. Então ele acorda com um profundo sentimento de desesperança. A cruz o espera, é certa para ele, na verdade até já havia sido preparada para ele. Aquela sexta-feira era o dia da sua morte. Até que um soldado romano, indo à sua cela, um soldado romano, lhe dirige a palavra dizendo, você está livre. Outro homem morrerá em seu lugar. A sua cruz será tomada por outro. Isso não lembra algo bem próximo de nós? Lembra, irmão, sabe por quê? Porque o que Barrabás experimentou aqui no aspecto físico, todos nós crentes experimentamos no aspecto espiritual. Jesus tomou o meu e o seu lugar. Aliás,
É isso que Marcos está nos ensinando aqui na segunda grande lição da passagem. Para nos salvar, Jesus foi condenado em nosso lugar, no meu e no seu lugar. E aqui eu termino fazendo algumas aplicações disso para nós. Irmãos, a semelhança daquilo que Barrabás experimentou fisicamente, nós somos os criminosos que foram substituídos por Jesus. E claro que aqui eu falo da nossa antiga condição espiritual, da nossa vida antes da conversão. Todos nós, irmãos, sem exceção, merecíamos a punição. Merecíamos a morte, mas Deus enviou seu Filho. Mas Deus enviou um substituto para sofrer em nosso lugar. Nós merecíamos a morte eterna, mas Jesus, o justo, pagou a nossa pena. Quando nós não tínhamos mais esperança, irmãos, Jesus morreu em nosso favor. Entendem, portanto, como em certo sentido todos nós já estivemos na situação de Barrabás? Éramos culpados, iníquos, dignos de condenação, mas então Jesus tomou para si a culpa que era nossa. Foi oferecido pelo nosso pecado, revestido dele, para que pudéssemos ser revestidos da sua justiça. Qual tem sido a nossa resposta de gratidão a essa obra, irmão? Nós temos vivido de modo a honrar esse sacrifício. Em todos os momentos, em todos os lugares, temos vivido vidas gratas ao Senhor por tamanha obra de amor realizada em Cristo Jesus. Ele morreu por nós, tomou o nosso lugar. E nós? O que temos feito por Ele? Como temos respondido? Ele se deu em nosso lugar. Isso é verdade para nós que somos crentes. E para todos aqueles que um dia crerão em seu nome. Para nos salvar, Jesus foi condenado em nosso lugar. Essa é a segunda e última lição a aprender na passagem. É isso que Jesus fez para nos salvar, irmãos. Se submeteu em silêncio à vontade do Pai e tomou o nosso lugar, enfrentando a morte que estava reservada a cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Que sempre tenhamos essas verdades em nosso coração, a fim de valorizarmos, irmãos, cada vez mais essa obra maravilhosa de salvação realizada pelo nosso Senhor. Em nome dEle mesmo. Amém.